Bom, pessoal, resumindo o assunto que nós estudamos a semana passada, que foi sobre sujeito, né? Os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Então, vamos fazer aqui um resumo para que fique mais fixado esse conteúdo na mente de vocês. Veja só, sujeito. O sujeito é o termo essencial da oração do qual se faz uma declaração, ou seja, é a parte da oração da qual se fala algo. Então, veja, quando eu falo que sujeito e predicado são termos essenciais da oração, a gente está dividindo a oração em duas partes, certo? O sujeito e o predicado. O sujeito é aquela parte do qual se fala algo, do qual se diz algo na oração, certo? Aí nós temos aí dois exemplos, que diz o seguinte: a velha escola onde estudei estava muito mal conservada, certo? Então, de quem eu estou falando aí? Eu estou falando da velha escola, certo? Que estudei. Então, essa parte aí, a velha escola onde estudei, é o termo do qual eu estou falando na frase, certo? E estava muito mal conservada é aquilo que eu falo do sujeito, ok? Que é essa parte que está aí em negrito. Então, muito simples, né? No outro exemplo diz assim: no show fizeram todos os trabalhos, os profissionais de apoio. Veja só, de quem eu estou falando aqui? Do show, do trabalho ou dos profissionais de apoio? Então, eu estou me referindo aqui aos profissionais de apoio, certo? Eles fizeram o quê? Todos os trabalhos, certo? Então, o sujeito aí é os profissionais de apoio, certo? Veja que na primeira frase eu botei o sujeito no início e na segunda eu botei no final, para mostrar a vocês que nem sempre o sujeito pode vir no início. A ordem natural da oração é o sujeito no início e depois o predicado. Isso é a ordem natural, mas isso não quer dizer que não possa vir no final ou no meio da frase, ok? Porque os profissionais de apoio, aí desse termo aí é o sujeito? Porque é dele que nós estamos falando, é desse termo que nós estamos falando, ok? Então vamos em frente. Aí os sujeitos classificam-se em, veja só, a classificação do sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinencial, sujeito indeterminado, ok? Então vamos ver cada um deles o que significa. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, é composto de uma só palavra principal. Veja, o sujeito simples é aquele que só tem uma só palavra principal. Não é que ele só possa ter uma palavra, ele pode ter mais de uma palavra, mas a palavra principal, aquela que a gente chama de núcleo, é só uma, certo? Então, nesse caso, o sujeito é simples. Vejam os exemplos. A minha filha é muito estudiosa. Veja, eu estou falando de quem? Quem é o sujeito? A minha filha. Então, toda essa parte aí, a minha filha, está em negrito, é o sujeito, porque é desse termo que eu estou falando, certo? Mas qual é a palavra principal? Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra filha, certo? Porque eu posso até tirar aí o artigo a, o pronome possessivo minha, mas filha eu não posso tirar. Filha é o termo principal. Veja, filha é muito estudiosa, a frase tem sentido, né? Se eu disser somente o núcleo, certo? Então, aí é um núcleo só. Então, essa oração aí é uma oração de sujeito simples, ok? Olha o segundo exemplo. Todos os alunos chegaram cedo. Veja, o sujeito aí é toda essa parte aí, todos os alunos, certo? Mas só tem uma palavra principal que não pode sair, ou seja, só tem um núcleo, que é alunos. Eu posso até tirar todos, o artigo os, está entendendo? Mas alunos é um núcleo. Se o sujeito só tem um núcleo, então sujeito simples. Veja o outro, sujeito composto. O que é o sujeito composto? É aquele que possui mais de um núcleo, ou seja, é aquele composto por mais de uma palavra principal. Veja só, o sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, certo? Pode ser 2, 3, tem mais de um núcleo, ou seja, tem mais de uma palavra principal, certo? Veja os exemplos abaixo. O primeiro exemplo
nós temos um sujeito composto por 5 palavras. Veja só, minha mãe e minha irmã são muito religiosas. Olha, veja só, minha mãe e minha irmã. É desse termo que eu estou falando na oração, certo? Então, este termo é o sujeito. E é um sujeito composto. Por quê? Porque tem 2 núcleos, 2 palavras principais que não podem sair da frase, certo? De jeito nenhum. Se eu tirar uma delas, a frase não vai ficar com aquele sentido que eu queria pronunciar, certo? Vai modificar o sentido. Então, a minha mãe e minha irmã é um sujeito composto. Olha o outro exemplo. Eu e você estaremos na festa de Pedro amanhã. Eu e você estaremos na festa de Pedro amanhã. Veja, eu e você. Então, 3 palavrinhas aí formando o sujeito composto, né? Esse sujeito composto ele é formado por 2 núcleos, ou seja, 2 palavras principais. Eu e a palavra você. Ok, gente? Sujeito composto. Prosseguindo. Sujeito oculto, ou também sujeito desinencial. Olha, o sujeito oculto, ele é conhecido também como sujeito desinencial, certo? Sujeito desinencial. Aí veja o que é. É aquele que não está explícito na oração, mas podem ser percebido pela terminação do verbo, ou seja, não está na frase, mas sabemos de quem se trata pela desinência verbal, ou também pelo contexto no qual está inserido. Veja, o sujeito desinencial, ele não está lá na oração explicitamente, mas a gente sabe de quem se trata pela terminação do verbo. Por isso que ele é chamado de desinencial, oculto ou desinencial, certo? E também ele pode não estar na frase, mas ele está inserido no contexto, no que foi dito antes, certo? Então, esse sujeito aí seria também um sujeito oculto, certo? Seria um sujeito oculto. Desinencial, porque ele também pode ser indicado pela terminação do verbo. Desinência é a terminação de verbos. Vamos ver aqui 2 exemplos. Fomos à feira e compramos várias frutas. Olha, o sujeito não está nessa frase, né? Mas nós sabemos que trata-se de nós, ok? Então, o sujeito oculto aí é o sujeito nós. Por que a gente sabe disso? Pela terminação do verbo nós, certo? Essa terminação aqui, ela só se refere quando o verbo está relacionado ao pronome o pronome da primeira pessoa do plural, nós, certo? A mesma coisa aqui, fizeste o que te pedi? Ó, fizeste, essa terminação aqui do verbo, né, STE, ela só é relacionada ao pronome tu fizeste. Eu não digo eu fizeste ou ele fizeste de forma nenhuma. Então, fizeste é só com a pessoa de tu. Então, sujeito desinencial aí, né, que eu também posso chamar de oculto, fizeste, ok? Sujeito indeterminado, veja só, o que é o sujeito indeterminado? É aquele que não está presente na oração, nem há como saber pelo contexto em que está inserido. No sujeito indeterminado, o verbo está geralmente na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular, acompanhado do termo si, que é partícula de indeterminação do sujeito. Então, olha, o sujeito indeterminado é aquele que não está na oração, né? E não tem como você saber. Geralmente é o quê? Terceira pessoa do plural, fizeram, comeram, né? Cantaram, certo? Mas também ele pode estar na terceira do singular com o pronome si, que a gente chama de partícula de indeterminação de sujeito, certo? Veja os exemplos. Quebraram os bancos da praça nesta madrugada. Veja, vândalos, né? Ninguém sabe quem quebrou, né? Quebraram, terceira pessoa do plural, certo? Na outra frase, trabalha-se muito nesta escola. Veja, trabalha-se. Quem trabalha? Ninguém sabe, né? Então, esse se aqui é o que se chama de partícula de indeterminação do sujeito, certo? Faz com que a gente não saiba a quem o verbo está se referindo, certo? Então, é isso, gente. Rapidamente aí, né? Nós temos aí as classificações, né, do sujeito, certo? Ele pode ser simples, composto, oculto ou indeterminado, certo? E ainda tem as orações sem sujeito, que nós estudaremos nas próximas aulas, ok? Então é isso, você depois faça um comentário aí abaixo, no vídeo, para que eu possa saber que realmente você assistiu ao vídeo.
Ok, pessoal? Tchau, tchau e uma boa aula.